Bem-vindos ao nosso novo episódio. Vocês podem me chamar Siegfried. Se desejarem um pouco saber mais sobre mim, podem verificar na descrição deste episódio. E neste episódio nós vamos falar como uma amarração, ou como fazerem uma amarração pode destruir a vossa vida e não aquela pessoa que vocês estão a amarrar a vocês. Vamos falar de duas amarrações que são em forma de oração. E uma é do caminho da mão direita e outra é do caminho da mão esquerda. E são duas orações muito famosas, que é a oração de Santa Catarina e a oração da Cabra Preta. E estas duas orações, apesar de que são extremamente divulgadas, elas são eficazes a fazer com que fiquem ou alguém fique com vocês contra a sua vontade. Só que isso tem consequências negativas, tanto na vida como na vida de outras pessoas. Estes resultados da oração de Santa Catarina e da Cabra Preta são resultados que são um padrão. E isto é extremamente raro encontrarmos na magia resultados em que são muito similares a quase todas as pessoas que fizeram o ritual. E quando isso acontece, primeiro tudo significa que são rituais extremamente poderosos, são rituais que têm uma boa antiguidade e são rituais que canalizam muita energia. Por isso é que eles têm estes resultados similares para toda a gente que os faz. E estes resultados não são nada bons. Infelizmente, o que acontece é que muita gente que faz este tipo de magia não tem a noção dos perigos. Eu avisei já 2 vezes ou 3 vezes, fiz vídeos sobre isso a anunciar os perigos da reta. E o que é que eu vejo é pessoas a continuar a dizer que querem experimentar ou que vão experimentar. E não têm uma verdadeira noção dos perigos. Então, este episódio nós vamos falar sobre os perigos reais. E vamos falar de verdades que muita gente não tem noção e que o simples facto de fazer estas duas orações, ou uma delas, e sem ter a noção, seja do caminho da mão direita ou seja do caminho da mão esquerda, os perigos são grandes. A oração da Santa Catarina e a oração da Cabra Preta. Eu vou colocá-los distribuídos para serem fáceis de entender. A oração de Santa Catarina foi criada para ser usada por mulheres e a oração da Cabra Preta foi criada para usar por homens. Uma em caminho da mão direita e outra com a mão esquerda. Uma coisa interessante, tanto a Santa Catarina como a Cabra Preta podem ser utilizados por ambos, funcionam de igual forma. Contudo, elas foram criadas uma para ser utilizada por homens e outra para ser utilizada por mulheres. A velocidade do efeito da Santa Catarina, ou seja, quanto tempo é que demora a começar a fazer efeito para a pessoa vir até vocês, é um ritual mais lento. Demora algum tempo a acontecer isso. O da Cabra Preta é um ritual mais rápido. E mais rápido estamos a falar... depende como for o efeito, depende também com o nível de exposição da outra pessoa, porque se ela tiver uma necessidade, uma resistência maior, vai demorar mais tempo, mas são mesmo assim são resultados muito rápidos. O resultado a curto prazo, ou seja, a atração, vocês querem que a outra pessoa venha para vós, e o resultado inicial, ambas, tanto na oração de Santa Catarina como na oração da Cabra Preta, é aquele estado de lua de mel, ou seja, um estado de felicidade. Mas este estado é só apenas a curto prazo. A médio prazo, no caso, por exemplo, da Santa Catarina, casos de violência doméstica. E não é um nem dois. Quase todos os casos que eu ouvi falar de pessoas que utilizaram a Santa Catarina, a oração de Santa Catarina, resultaram em violência doméstica. Ainda recentemente chegou um caso que me contaram, em que a pessoa falou que o marido tinha sido preso por causa de violência doméstica e depois revelou na conversa à pessoa que tinha utilizado a oração de Santa Catarina. Portanto, tenham cuidado com essa situação. A oração da Cabra Preta, como é uma oração de domínio, a pessoa que foi dominada, ela perde a vontade de viver. E enquanto que uma fica agressiva, no caso da Santa Catarina, fica agressiva, fica com posse, aquilo me pertence, a outra pessoa me pertence. Na oração da Cabra, o que acontece é que a pessoa perde a vontade de viver e outra pessoa passa a servi-la, literalmente. Então, é preciso ter cuidado com isso. Se vocês amam, vocês não vão desejar que outra pessoa os sirva, vocês vão desejar que outra pessoa seja livre. Estes são os efeitos a médio prazo e os efeitos a longo prazo. No caso da oração de Santa Catarina, o processo em que as pessoas vão ficando cada vez mais violentas e este violento, a partir do momento em que a pessoa não para a questão na violência, pode resultar em casos de homicídio. Portanto, isto é preciso ver um escalamento, preciso ter cuidado nestas situações a longo prazo da situação que vai acontecer. A oração da Cabra Preta, o que acontece é que se vocês
A oração da cabra preta faz com que a outra pessoa se torne fácil, muito maleável. E como isso acontece? Acontece o facto de que muitas vezes nós perdemos o gosto da conquista. Então, vocês abandonam a pessoa ou alguma razão faz com que vocês se afastem da pessoa. E essa pessoa que não tem mais controle, cuidado de se aproximar de vocês, de vos servir, então ela começa a ficar doente e tem a tendência a suicidar-se. E há um caso destes interessante. Interessante não é nada interessante, mas é um caso que me chegou aos ouvidos já há mais ou menos um mês e que a pessoa fez a oração da cabra preta mesmo depois do marido ter casado com ela e o marido acabou por morrer. E o marido, mesmo morto, continuava a acompanhar a pessoa, continuava a acompanhar. E isto não deixa de ser, de certa forma, diabólico. Mesmo a pessoa ter morrido, a oração continua a fazer efeito. Portanto, tenham cuidado. Eu referi isso várias vezes nos episódios anteriores, sobre os efeitos de algumas orações que são amarrações. Existem amarrações que, feitas de forma segura, consigam provocar amor, não é bem amor, mas consigam provocar com que uma relação seja próximo do harmónica. Possivelmente, existem algumas orações que eu conheço, alguns rituais que eu conheço que possa fazer isso. Se eu vos vou dar estes rituais, não. Vocês sabem que eu considero isso um pouco ofensivo e, portanto, não iria dar nunca rituais sobre isso, salvo raras exceções ou salvo se alguma coisa no plano espiritual me mandasse fazer isso, porque de outra forma eu não iria fazer. Portanto, vejam os resultados. Estes são resultados e características que são padronizadas a todas as situações, seja a oração de Santa Catarina, seja a oração da Cabra Preta. Portanto, pensem bem antes de fazer, ou quais são as consequências que podem ser para vocês ou para a outra pessoa. Chegamos mais ao fim de um episódio, então ainda têm a oportunidade de subscrever o canal se ainda não fizeram. E eu tenho uma oferta especial na descrição deste episódio para aqueles que subscreveram o canal. Foi um prazer falar convosco e vemos no próximo episódio. Tenham cuidado com as amarrações que fazem.